Esse é o terceiro episódio da série das empregadas domésticas que moravam conosco nas histórias de antigamente. Eu já falei da Tiana, mas eu acho que ela merece um podcast especial. Ela foi morar comigo e com meu pai em Copacabana. Meus pais eram separados e eu morava com meu pai. E ela foi morar lá, como era comum naquela época, a pessoa morava no emprego, né? Vinha para o Rio de Janeiro procurando melhores condições de vida, arrumava uma casa e comida e ganhava um salário que na época nem era regulado para ser mínimo, né? Era o salário que se combinava. E a gente se dava bem, ela começou a namorar o porteiro, e quando a gente via da janela ele conversando com alguma mulher ou qualquer coisa e tal, a gente jogava água lá de cima na cabeça dele. Enfim, uma leveza, né, que a gente tinha. Eu acho que eu estava terminando a faculdade, alguma coisa assim. E um dia a Tiana apareceu grávida. Aí, tal, acabou, fica, não fica, acabou ficando. Meu pai também tranquilo com tudo isso, meu pai adora criança e me passou isso também. E a Tiana ficou grávida, passou a gravidez toda conosco. Um dia eu cheguei em casa e encontro a Tiana com um rodo varrendo a água do chão. A bolsa dela tinha estourado e ela foi para o hospital ter o bebê. E muitos anos depois, acho que uns 15 anos depois, eu fui andar com ela de carro para algum lugar e ela falou: Nossa, quanto tempo eu não ando de carro desde que o Rodrigo nasceu, que foi a última vez que eu andei de carro. Olha que coisa doida, né? Ela andava de ônibus, né? Que naquela época não tinha metrô. Então, o Rodrigo nasceu, meu pai ia ser o padrinho, meu pai é doido com criança e a gente adotou, né? Eu dava mamadeira para ela ir na rua fazer compras e o Rodrigo passou a fazer parte da casa. Meu pai pegou os móveis da sala e encostou tudo na parede, que era para a sala ficar vazia, o Rodrigo não se machucar, não bater nas quinas dos móveis e poder engatinhar à vontade. E teve cenas muito engraçadas. Às vezes meu pai viajava e eu levava algum namorado para lá e vice-versa, né? Eu vivia em Búzios também, então meu pai dava festa nos fins de semana e eu não estava. Uma vez eu estava com o namorado lá dormindo e de manhã, quando ele acordou, ele me encontrou dando mamadeira para um recém-nascido. Aí teve um susto horrível. Eu falei, não, não é meu, não, é da moça que trabalha aqui e tal. E a Tiana ficou lá. Depois meu pai ficou doente e foi morar, voltou pela segunda vez para morar com a minha mãe. Eu fiquei um tempo, né, sozinha com a Tiana no apartamento. E foi mais ou menos na época que o Rodrigo já estava com, acho que uns 2 anos, talvez, que eu conheci o Jorge, eu já tinha conhecido o Jorge, né, e nós já fomos morar juntos em outro apartamento. E levamos a Tiana e o Rodrigo. Eu já estava grávida também, fui morar com ele já grávida, e a gente, quando a Maíra nasceu, já tinha uma criança na casa, né, que era o Rodrigo. E era um apartamento muito engraçado, isso aqui uma parte, porque tinha tudo duplo. Ele desmanchou o dele e eu desmanchei o do meu pai, né? E a gente levou tudo para lá. Então o apartamento tinha 2 camas de casal, duas. Tinha 2 empregadas, claro, porque ele não tinha coragem de demitir a dele e eu já estava casada com a Tiana. Então a Tiana continuou e a gente ficou com 2 empregadas também. Morava num quarto grande que lá estava tudo. Tinha uma área boa, a Tiana ficava lá com o Rodrigo. E o tempo foi passando, de vez em quando tinha alguns problemas assim e tal, não interessa aqui. Aí um dia eles foram embora. Eu fiz um poema para eles que eu publiquei no meu livro Sangria e que eu vou falar depois para vocês. Eles foram embora, mas voltariam algumas vezes, né? Durante a vida, a Tiana trabalhou comigo várias vezes.
Havia alguma coisa, a gente se desentendia, ou ela arrumava outra coisa e saía. Depois, daqui a pouco, voltava. Nesse meio tempo também, a empregada já não dormia mais em casa. Ela, com muito custo, conseguiu comprar um terreno, fazer uma casa. Às vezes atrasava um ano, aí quitava, ia pagando. Uma pessoa muito, né, batalhadora. Ela conseguiu fazer a casa dela e ela continuou, trabalhava comigo. E o Rodrigo foi trabalhar acho que com 19 anos, ele foi trabalhar com Carlos Melo, meu grande amigo. Carlos tinha uma loja e o Rodrigo trabalhou com ele. O Rodrigo trabalhou com ele durante 9 anos. Infelizmente, o Rodrigo faleceu com 28 anos. Foi uma tristeza muito grande para todos nós, para o Carlos também, né? Ele já éramos uma grande família. E eu tinha falado sobre as pessoas que moraram lá em casa, falei um pouco da Tiana, esqueci alguns detalhes, mas eu tinha me esquecido de uma coisa que eu acho que vale a pena fazer esse podcast, que é um poema que eu fiz para ela. Quando eles foram embora pela primeira vez, né? Meu pai tinha falecido, eu ia ser o padrinho, e eles foram embora. Então, no meu livro Sangria, eu tenho um poema que eu fiz para eles, que é: hoje vocês se foram, poucas sacolas, alguns dentes, 2 ou 3 brinquedos, nenhuma casa. Pobres. A pobreza já não deve me incomodar. Saiu diante de nossas vistas. Foi-se embora. Ficou o berço, o carrinho, o quarto de empregada vazio. O menino ficou sem batizar. Meu coração em frangalhos. É tão difícil viver